Na pré-aula de hoje a gente vai falar de continuidade de funções de várias variáveis reais, tá? De Rn em R, a gente vai fazer o caso especial n igual a 2. Mas antes disso eu gostaria de sugerir para vocês, para a gente poder trabalhar na próxima sessão online, discutir alguns exercícios da lista 3, de assuntos que a gente já viu, tá? Entre eles 1.1.g, 1.2 item C, 1.3 item C, 1.4 item N e o 1.5 também. São exercícios que dão um apanhado geral no que a gente viu até agora. Seria importante a gente discutir para eu entender como é que estão as dúvidas de vocês, tá bom? Se sobrar um tempinho, vocês podem tentar fazer o 1.7 também, que é um exercício já misturando curvas no plano com curvas contidas no gráfico de uma função. Isso vai ser uma coisa que a gente vai precisar estudar bastante, tá bom? O tema da pré-aula de hoje é estudar continuidade e limites de funções de várias variáveis reais. A ideia é aquela de sempre, né? Como é que a gente dizia que uma função tinha limite L, vamos dizer assim, L, um certo ponto x0, y0? A ideia é que se você tivesse pontos no domínio da função bem próximos do ponto x0, y0, o valor ficava próximo do valor L aqui. Em outras palavras, um termo mais técnico, né, lembrando aqueles épsilons e deltas, quer dizer o seguinte, que qualquer que seja o intervalinho que você abrir aqui no contradomínio em torno do número L, eu sou capaz de encontrar, agora não vai ser mais um intervalo como era no cálculo 1, né? Vai ser o conjunto dos pontos que tem distância menor ou igual a um certo número do ponto x0, y0, ou seja, isso vai dar uma bolinha aberta. Então, dado qualquer intervalo lá no contradomínio, por menor que seja, eu tenho que ser capaz de encontrar uma bolinha no domínio, centrada no ponto x0, y0, de modo que qualquer ponto no interior dessa bola vai ter sua imagem contida no intervalinho centrado em L, lá no contradomínio, tá bom? Então, aquela história, dado um epsilon, eu tenho que ser capaz de encontrar um delta, de modo que a bola centrada em x0, y0 de raio delta tem a sua imagem, ou seja, o valor da f calculado em todos os pontos dessa bola tem que cair dentro do intervalo L mais epsilon, L menos epsilon, tá? Essa coisa técnica a gente vê no nosso próximo encontro online. Então, nessa situação a gente vai dizer que L é o limite quando xy tende para x0, y0 da f de x. F de xy, tá? A continuidade é bem parecida, né? A diferença é que eu vou pegar aqui, em vez do L, o valor f de x0, y0, e o meu x0, y0 precisa ser um ponto no domínio da função. E quando eu calculo o limite, pouco me importa se a função está definida ou não no ponto x0, y0. O que eu preciso é que ela esteja definida no entorno desse ponto x0, y0, ou seja, ele precisa ser um ponto de acumulação do domínio. A gente viu isso em detalhes na nossa pré-aula, tá? Então, essa é a ideia de sempre, pontos próximos de x0 e y0 vão ter imagens próximas de x0 e y0 para a continuidade da f, ou para dizer que o valor do limite é um certo número L, que não precisa ter nada a ver com o valor da função no ponto, é dizer que para pontos próximos de x0 e y0, o valor da função se aproxima desse número L, tá bom? Então, a ideia é quase sempre a mesma que a gente tinha no cálculo 1, mas a gente tem umas diferenças fundamentais, né? Principalmente no cálculo 1, o que a gente tinha? Se você colocava o eixo do domínio da tua função aqui, tá? E você tem lá um ponto x0, aí você tem tua função f, tem um outro eixo aqui com contradomínio, né? Vamos fazer no caso do limite, tá? Tem um valor L aqui. A gente tinha aquele conceito do limite lateral, né? Quer dizer, se o x se aproxima de x0 tanto pela esquerda quanto pela direita de x0, o valor de f de x se aproxima de L. Então a gente tinha aqueles conceitos de limite lateral, né? Não vou reescrever a definição, a gente lembra bem o que é. Eu vou dizer que é L, e vou ter o limite lateral à esquerda,
que é chegar próximo de x0 por valores menores do que x0, tá bom? Então, limite lateral à direita e à esquerda. E a gente tinha um teorema, né, que, vamos supor que aqui deu L1 e L2, a gente dizia que o limite da f existe, né, se e somente se esses dois limites laterais são iguais, né? Então, quando os limites laterais eram iguais, eu dizia que o limite da f existia. Aqui a gente tem um probleminha um pouco maior, né? Porque como é que eu posso tender para esse ponto x0, y0? Eu posso vir somente pela horizontal, chegando pela esquerda ou pela direita, posso vir por cima, por baixo, posso vir por uma curva que tem uma trajetória parabólica. Então, existem não só duas maneiras de me aproximar do ponto x0, y0, mas infinitas. Eu posso pegar qualquer curva que passa pelo ponto x0, y0 e olhar o que acontece com a função em cima dessa curva. Lembrando que a função composta com essas curvas vai dar uma função de uma variável real. Eu poderia calcular esse limite. O que a gente vai ver na aula é que o limite vai existir, em analogia ao que a gente tinha aqui. Aqui eu só podia vir pela esquerda e pela direita. Aqui o limite vai existir se ao longo de todas as curvas que passam pelo ponto e forem curvas contínuas, o limite da função é o mesmo, tá bom? Então, não importa como eu me aproxime ao longo de qualquer curva, eu vou ter que o valor do limite é sempre o mesmo. Vamos ver um exemplo? Aqui embaixo rapidinho, só para a gente ter uma conta, né, na cabeça. Então, por exemplo, vamos olhar para a função f de xy, tá? Definida no plano todo da seguinte maneira. Vamos pensar que ela é x2 sobre x2 mais y2, tá bom? Isso vale toda vez que o ponto xy não for a origem, porque aí eu posso fazer essa conta, o denominador não é zero, e vou colocar zero, definir como zero quando eu estou na origem, tá bom? Essa função tem um gráfico que é uma superfície toda complicada, e eu quero estudar o que acontece com o limite quando xy tende para 0, 0, de f de x, né? O valor da função nesse ponto é zero. Mas será que ela se aproxima de zero quando x e y se aproximam de zero? Depende, tá? E se o limite fosse zero, o que eu teria? Eu teria que o limite é igual ao valor da função no ponto. Isso é o que a gente vai dizer da função ser contínua, tá? Então, para tentar estudar esse limite, o que a gente faz? Eu vou olhar por curvas, né? Deixa eu tentar fazer rapidamente uma representação do domínio aqui. A gente tem o eixo x, o eixo y, tá? E bolinha aberta na origem, que é o único ponto que não está no domínio dessa função. Então, se eu ando pela curva vermelha, por exemplo, que é a curva sobre o eixo x, né? Essa curva vermelha, eu posso parametrizar ela, por exemplo, como γ1 de t igual a t,0, né? A trajetória dessa curva é exatamente o que eu pintei de vermelho ali. Eu vou calcular isso para todo t pertencente a R. Note que essa é uma curva que passa pelo ponto 0, 0, né? Então eu poderia tentar calcular o que é o limite quando t tende para 0, porque quando t vai para 0, a curva passa pela origem de f calculado nos pontos γ de t, tá bom? O que dá isso? Esse é um problema do cálculo 1, né? Quando t tende para 0, a gente lembra que o t não é igual a 0, então eu vou substituir o x, a primeira componente é t, e o y, a segunda componente é 0. Então vai ficar t ao quadrado sobre t ao quadrado, tá bom? Esse limite é facinho de ver que vale 1. Então, na verdade é constante. Então, em cima do eixo x, exceto na origem, a função é constante, igual a 1, portanto, andando em cima dela, eu vou ter que a minha função é constante igual a 0, igual a 1, na verdade, tá? E se eu pegar aqui o eixo vertical, fazer em laranja, tá? O eixo vertical, vamos chamar essa curva de γ2, tá? Fazer a continha aqui do lado. Quem é γ2? Como é que eu consigo parametrizar γ2 de t? Ela é 0t, né? Percorre o eixo y, de novo com t pertencente a R, tá bom? Muito bem, e o que a gente consegue ver aqui? Se eu olho para o limite, de novo quando t tende a 0, porque
é t tendendo para zero, que vai fazer me aproximar da origem em cima dessa curva. Eu vou ter f de γ2 de t. Vai ser o quê? O que é f em cima de γ2? Eu vou trocar o x por zero e o y por t. Ali é fácil de ver que vai dar constante igual a zero, né? Então, ao longo dessa curva, o limite é zero. O que isso me mostra? Só marcar aqui é γ1. Esqueci de escrever, tá bom? O que isso me mostra? Que em cima da curva horizontal a função tende a valer 1, e em cima da reta vertical, a curva laranja, a função tende a valer 0. Portanto, por dois caminhos diferentes, o valor da função se comporta de maneira diferente. Então, observando esses dois resultados aqui, né, ao longo dessas duas curvas, eu concluo que não existe o limite. Quando o xy tende para 0, 0, porque ele precisa tender de qualquer jeito, ele precisa se aproximar do mesmo valor. Encontrei duas maneiras diferentes, dois caminhos diferentes passando pelo ponto em questão, que a função se comporta de maneira diferente. Tende para valores diferentes sobre esses caminhos. Portanto, esse limite eu vou dizer que ele não existe, tá bom? A gente vai expandir esses conceitos, ver a formalização de tudo no nosso próximo encontro online, tá? A gente se vê então na próxima, e o material referente a esse assunto, se você já quiser dar uma olhada, está no capítulo 9 do Guidorize e também nas videoaulas da professora Marta no canal da USP, tá bom? Então vejo vocês no próximo encontro, cuidem-se e até lá. Tchau, tchau.